Minha filha me chamou de fracassada na frente das amigas dela. Mas anos depois, ela implorou para morar comigo quando o marido a deixou, e eu tive que lhe dar uma lição. Olá, bem-vindos ao canal. Aqui você encontra histórias emocionantes que vão te prender do começo ao fim. E a de hoje promete ser de tirar o fôlego. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Agora acomode-se e vamos começar. Meu nome é Marta. Por mais de 2 décadas, o ar que eu respirava tinha o único propósito de inflar os pulmões da minha filha. Fui mãe e pai, a rocha e o rio. Quando a semente de Bianca germinou em mim, o homem que a plantou evaporou. Vou comprar pão, ele tinha dito, o sorriso matinal ainda morno nos lábios. O pão nunca chegou e ele, menos ainda. Eu tinha 22 anos, uma promessa de vida crescendo em meu ventre, uma vergonha ardente no rosto que me fazia baixar os olhos na rua, e um mundo inteiro, vasto e indiferente, para enfrentar com a força que eu ainda não sabia que possuía. A vida, essa dama caprichosa, não me estendeu tapetes. Dancei conforme a música mais dura. Fui costureira de dedos perfurados, cozinheira de panelas fumegantes em restaurantes baratos, faxineira de joelhos em carne viva. Na praça, minha voz anunciava bolos de fubá cuja receita era mais afeto que farinha. Lavava montanhas de roupa para as vizinhas, a espuma me cobrindo como uma penitência. Cada centavo era um pequeno milagre. Nunca houve espaço para queixas, o lamento era um luxo que meu orçamento não comportava. Meu único mantra era garantir que Bianca, minha estrela-guia, tivesse o que comer, um teto seguro e, acima de tudo, a chance de uma vida onde seus joelhos não doessem ao fim do dia. E assim, os anos se desdobraram, estações de sacrifício temperadas com um amor que era quase palpável, denso como o cheiro do meu bolo no forno. Presentes caros eram miragens, mas meus abraços, esses eram portos seguros, diários e inesgotáveis. A mochila da escola não ostentava a marca da moda, mas a lancheira ia recheada, cada sanduíche um pedaço do meu coração. Com o pouco estudo que a vida tinha me permitido, eu decifrava os deveres dela, sentindo em suas pequenas vitórias escolares um triunfo pessoal. Quando seus olhos de menina brilhavam e ela sussurrava "quero ser doutora, mamãe", um sorriso cansado, mas genuíno, se abria em meu rosto. Você pode ser a lua, se quiser, minha filha. A mamãe estará aqui, segurando a escada. Ela era a materialização do meu orgulho mais íntimo. Bianca floresceu inteligente, perspicaz, dona de uma beleza que fazia o sol da manhã parecer tímido. As notas altas eram rotina, os professores a elogiavam com um carinho que aquecia minha alma. Havia um brilho persistente em seu olhar, uma promessa de futuro. Eu me desdobrava, me multiplicava, escondendo as faturas atrasadas e as dores no corpo sob um véu de normalidade para que seu mundo permanecesse intacto. Lembro-me de noites em que chegava das faxinas, os joelhos latejando como tambores, e ela, pequena e solícita, me envolvia num abraço e dizia, com a convicção infantil que move montanhas: "Um dia, mamãe, vou te dar uma casa linda, com um jardim cheio de flores. Você nunca mais vai precisar esfregar o chão de ninguém." E eu, imersa no calor daquele abraço, acreditava com cada fibra do meu ser. Mas o tempo, esse escultor implacável, começou a talhar novas feições naquele discurso. Aos 15, a metamorfose adolescente a atingiu. As reuniões escolares se tornaram eventos desnecessários para minha presença, ela dizia que eu não precisava perder tempo com aquilo, mas seus olhos fugiam dos meus. Logo, os amigos passaram a ser figuras misteriosas, jamais trazidos para dentro de nossa humilde casa. Meu avental, antissímbolo do meu labor honesto, tornou-se motivo de embaraço. "Mãe, não sai assim na frente de casa, é vergonhoso", ela sibilava, o rosto contorcido numa careta que me rasgava por dentro. Eu tentava entender. A adolescência é um labirinto de inseguranças, eu sei. Mas a pontada que me atingia era ver aquele orgulho, que antes espelhava o meu, esvair-se dos olhos dela cada vez que seu olhar encontrava o meu cansaço, minhas mãos ásperas. Era como se eu, a mãe, fosse uma mancha em sua tela imaculada de aspirações. Quando Bianca rompeu as barreiras do vestibular e conquistou uma vaga na faculdade, quase vendi meu velho fogão, meu fiel companheiro de tantas madrugadas, para celebrar. A administração, numa particular de nome, com bolsa parcial. O restante da mensalidade? Tornei-me 2, 3 Martas.
Dobrei turnos, aceitei trabalhos que antes recusaria. O cheiro de água sanitária e o vapor das cozinhas industriais eram meu perfume. Não importava. Ver minha filha ascender era o único prêmio que eu ousava pedir a Deus. Foi precisamente nesse degrau, o da ascensão dela, que a distância entre nós se converteu num abismo intransponível. Bianca mudou. Ou talvez, a verdadeira Bianca, aquela que eu me recusava a ver, finalmente se revelou. Seu círculo social agora era composto por jovens que conjugavam o verbo antera em todos os tempos, grifes, viagens internacionais, procedimentos estéticos. Minhas ligações eram atendidas com pressa, entre um compromisso e outro. As visitas tornaram-se eventos raros, quase protocolares. E quando vinha, seus pés mal tocavam o chão de casa antes que ela anunciasse a próxima saída. Sempre impecavelmente maquiada, equilibrada em saltos que pareciam zombar do meu andar arrastado, o celular uma extensão de sua mão. Eu me sentia uma peça de museu empoeirada em sua nova galeria de modernidades. Até que, num sábado à tarde, o que restava da minha ilusão ruiu com o estrondo de um prédio implodido. Eu estava eufórica. Bianca tinha me convidado para um almoço em seu novo apartamento, alugado com amigas, claro. Queria, segundo ela, apresentar-me às pessoas importantes da faculdade. Vesti minha melhor roupa, um vestido azul de algodão que minhas próprias mãos haviam costurado com esmero, cada ponto uma oração silenciosa por seu futuro. Levei um bolo de fubá, ainda morno, exalando aquele aroma de infância que eu esperava que ainda lhe tocasse alguma memória. Ao chegar, o apartamento fervilhava. 4 ou 5 moças, impecáveis, riam alto, taças de vinho nas mãos, o ar impregnado de um perfume caro que me sufocava. Senti-me um peixe fora d'água, um borrão de simplicidade num quadro de ostentação. Sorri, a educação que nunca me faltou. Adentrei o recinto como quem pisa em ovos, tentando ser invisível. Bianca me recebeu com um beijo fugaz na bochecha, um oi, mãe, em que soou mais como uma formalidade apressada do que um cumprimento afetuoso. Depositei o bolo sobre a mesa de centro, o tabuleiro simples destoando do verniz sofisticado. Fiz quentinho, do jeito que você sempre gostou, minha voz saiu mais trêmula do que eu gostaria. Ela lançou um olhar rápido ao tabuleiro, depois às amigas, e um sorriso sem graça, quase um pedido de desculpas, brotou em seus lábios perfeitos. Gente, essa é a minha mãe, ela limpa casas para viver. Mas, olhem, o bolo dela é bom, viu? As risadas que se seguiram foram constrangidas, rápidas, mas cortaram o ar como navalhas. Meu coração não congelou. Ele se estilhaçou. Não pelo limpa-casas. Meu trabalho, por mais humilde que fosse, era fonte da minha dignidade. Mas pela forma como ela proferiu as palavras. Como se anunciasse uma peculiaridade exótica, um fardo embaraçoso. Como se eu fosse uma figura inconveniente, uma nota dissonante em sua sinfonia de sucesso. Tentei, com a força que me restava, manter a compostura. Fiquei ali, em pé, um bibelô deslocado, ouvindo conversas sobre a networking, intercâmbios na Europa, marcas de carros que eu mal sabia pronunciar. Eu apenas sorria e aquecia com a cabeça, a rainha da dissimulação. Foi então que, vinda de minhas costas, mas com a clareza de um trovão, ouvi a frase que pulverizou o último grão do meu orgulho. Sinceramente, nem sei como consegui crescer e chegar até aqui, tendo uma mãe que nunca conquistou absolutamente nada. É um fracasso total, mas fazer o quê, né? É a vida. Não precisei me virar. Não precisei perguntar. Aquela voz, embebida num tom de falsa resignação e superioridade, era inconfundível. Era a voz da minha filha. Minha Bianca. Agarrei o tabuleiro vazio do bolo com uma força que fez meus nós dos dedos embranquecerem. Inspirei o ar pesado do apartamento, sentindo o gosto amargo da traição. E, em silêncio, dei meia volta e fui embora. Ela, imersa em sua nova realidade, nem sequer notou minha partida imediata. Só me ligou à noite, a voz falsamente casual, dizendo que era só uma brincadeira, mãe, que eu a tinha exagerado, levado a sério demais. Desliguei o telefone na metade da sua frase. E então, eu sumi. Deixei a cidade como quem abandona um navio naufragado. Encontrei refúgio num bairro distante, um quarto alugado nos fundos da casa de uma conhecida de outros tempos, uma alma igualmente marcada pelas intempéries da vida.
Recomecei do zero, ou talvez, do -1. Com o pouco que me restava, ergui um pequeno negócio de marmitas. Fiz uma parceria com uma pequena fábrica local, fornecendo o almoço dos operários. Aos poucos, com a teimosia de uma erva daninha que insiste em brotar no concreto, me reergui. Em 3 anos de trabalho incessante, madrugadas insones e uma economia férrea, financiei minha própria casa. 2 quartos, uma varanda modesta onde eu podia sentir o sol, uma cozinha com azulejos novos e brilhantes. Tudo meu. Conquistado com o suor que Bianca tanto tinha desprezado. Sem luxo, mas sem humilhação. Nunca mais procurei por Bianca. As pontes haviam sido queimadas, e eu mesma segurar o fósforo. E ela, aparentemente, também não sentiu falta de atravessá-las. Mas o destino, esse velho contador de histórias com um senso de ironia peculiar, um dia bateu à minha porta. Literalmente. E com ele, arrastando-se como uma sombra do que fora, veio ela. Com uma criança nos braços, os olhos vermelhos e inchados de um choro represado por tempo demais, e as mãos trêmulas, incapazes de esconder o naufrágio. Ali, naquele instante suspenso, eu soube, a vida, em seu ciclo implacável, estava me devolvendo a cena. Mas desta vez, eu era a diretora, a roteirista, a dona do palco. Abri a porta. Bianca. Desgrenhada, os cabelos antes impecáveis presos num coque frouxo e improvisado. Os olhos, antes brilhantes e desafiadores, agora eram 2 crateras fundas, escuras. Segurava um menino pequeno, de cachos castanhos, agarrado ao seu pescoço, meu neto, a quem eu só conhecia por fragmentos pichelados em redes sociais que eu raramente acessava. A maquiagem vibrante dera lugar a olheiras profundas, roxas como hematomas antigos. A postura arrogante e confiante desmoronara, substituída por um cansaço que parecia pesar toneladas em seus ombros curvados. E o mais perturbador, ela não disse uma palavra. Apenas chorou. Um choro silencioso, convulsivo, que sacudia seu corpo magro. Mãe, foi um sopro, um fiapo de voz que escapou antes que ela desabasse ali mesmo, na soleira da minha porta. Eu não a abracei. Não houve um átomo de impulso em mim para tal. Apenas dei um passo calculado para o lado, o rangido da porta uma fraca melodia fúnebre. Entra. Ela adentrou, arrastando os pés, o filho ainda nos braços. Acomodou-se na ponta do meu sofá simples, como quem carrega o peso do mundo e teme sujar o estofado. O menino, que devia ter uns 4, talvez 5 anos, me observava com uma curiosidade cautelosa. Era bonito, com os traços finos da mãe, mas seus olhos carregavam um susto antigo. Servi um copo d'água com gelo, o tilintar na jarra o único som no silêncio pesado. Sentei-me na poltrona oposta, a distância entre nós maior que os poucos metros que nos separavam. Esperei. O silêncio era meu aliado. O Eduardo, ele me deixou, a voz dela era um fio, rompendo-se a cada sílaba. Levou tudo. Raspou as contas, me bloqueou em tudo quanto é lugar. Disse pra eu me virar. Estou sem casa, mãe. Sem um tostão. Sem ninguém. Respirei fundo, o ar entrando frio em meus pulmões. Não disse nada. Ela prosseguiu, as palavras tropeçando umas nas outras. Tentei as amigas, aquelas, da faculdade. Ninguém. Todo mundo sumiu quando o dinheiro acabou. As parceiras de networking, como elas diziam, evaporaram. Estou há um mês pulando de pensão em pensão, cada uma mais suja que a outra. Mas o dinheiro, acabou de vez. E eu pensei em você. Só agora, Bianca? Depois de quanto tempo? Minha voz saiu calma, quase cirúrgica, enquanto eu a encarava diretamente. Ela baixou a cabeça, os ombros curvando-se ainda mais. Eu fui uma idiota. Uma completa idiota. Ingrata. Cruel. Eu sei de tudo isso, mãe. Você me chamou de fracassada. Na frente daquelas suas amigas que hoje te viraram as costas. Você cuspiu no prato que te alimentou por 20 anos. Ela fechou os olhos com força, como se minhas palavras fossem golpes físicos. Eu estava com vergonha de mim mesma, mãe. Não da senhora. Eu era um monstro de arrogância. Estava, Bianca? Não. Você não o estava.
Você foi. Você me humilhou publicamente. Esfregou na cara de todos que eu limpava casas em que eu nunca conquistei nada. Essas foram suas palavras. Exatas. E palavras, minha filha, têm o poder de criar cicatrizes que nem o tempo apaga. Eu nunca esqueci. Nem por um único dia. As lágrimas dela voltaram a jorrar, agora com soluços audíveis. O menino, assustado, encolheu-se ao seu lado, buscando refúgio. Levantei-me, fui à cozinha, o cheiro fraco de café ainda no ar. Voltei com um prato de biscoitos de maisena e um copo de leite morno. Para o menino, falei, a voz neutra, depositando-os na mesinha de centro. Ele olhou primeiro para a mãe, depois para mim, antes de esticar a mãozinha hesitante. Bianca agradeceu num murmúrio quase inaudível. Olha, mãe, ela recomeçou, a voz embargada. Eu não tenho para onde ir, juro que não é por muito tempo. Eu só preciso de um respiro. Um tempo para juntar algum dinheiro, arrumar um emprego qualquer. A senhora tem 2 quartos, a gente pode ficar num cantinho, nem que seja no chão. Sentei-me novamente, observando-a. O desespero em seus olhos era genuíno. Mas a memória daquele sábado fatídico ainda queimava em mim como brasa viva. Eu não sou um abrigo de emergência, Bianca. Nem uma instituição de caridade para filhas pródigas arrependidas. Eu sou a mulher que você rejeitou com todas as letras. Que você descartou como se fosse um objeto velho e inútil. A mulher de quem você se envergonhou. Ela permaneceu em silêncio, a cabeça baixa. Sabia que qualquer palavra seria inútil, talvez até pior. Mas, continuei, e vi um lampejo de esperança cruzar seu rosto fatigado. Eu não vou deixar uma criança dormir na rua. Ele não tem culpa da mãe que tem. Então, vocês podem ficar. Um suspiro de alívio escapou dos lábios dela, tão audível que pareceu ecoar pela pequena sala. Obrigada, mãe, obrigada, de verdade, eu nunca. Mas há uma condição, interrompi, minha voz firme cortando sua gratidão incipiente. Qualquer uma, mãe. Qualquer coisa. Você vai pagar aluguel. E assinar um contrato. Ela regalou os olhos, a incredulidade estampada em seu rosto. Por um momento, pareceu que ia rir, ou chorar mais. Mãe? A senhora, está falando sério? Nunca falei tão sério em toda a minha vida, Bianca. Terá um quarto com cama, acesso ao banheiro e à cozinha. Mas haverá regras claras. Um valor mensal. E se não pagar, terá que sair. Exatamente como qualquer outro inquilino. Esta é a minha casa, e aqui as coisas funcionam do meu jeito. Ela piscou várias vezes, a mente processando a dureza daquelas palavras. Mas, eu sou sua filha. Seu sangue. E eu fui sua mãe por mais de 20 anos, dedicando cada gota do meu suor, sem jamais te pedir um centavo em troca. Agora, eu sou a proprietária desta casa. E aqui, Bianca, quem deseja um teto, paga por ele. Ou você esperava que a fracassada que nunca conquistou nada te sustentasse novamente? Ela engoliu em seco, o rosto pálido. O silêncio que se seguiu foi o som da realidade esmagando suas últimas expectativas. Eu não tenho como pagar agora, não tenho nada. Então, trabalhe. Venda doces na rua. Lave roupa para fora. Faça faxinas. Costure. Posso até te ensinar alguns truques, se a memória não me falhar. Afinal, segundo você mesma, eu era só a mulher que limpa. Certamente, deve haver algum valor nesse conhecimento, não acha? Ela baixou a cabeça completamente, os ombros tremendo. A humilhação era uma capa pesada sobre ela. Está certo, respondeu, a voz um sussurro rouco. Onde eu assino? Me deu o contrato. Naquela noite, preparei o quarto dos fundos. Lençóis limpos, embora não novos. Toalhas ásperas, mas lavadas. Um travesseiro. Fiz isso não por ela, mas pelo menino inocente que dormia exausto no sofá, abraçado à mãe derrotada. Ele não merecia carregar o fardo da arrogância materna. Quando voltei à sala, encontrei Bianca aninhada com ele, os dois adormecidos num sono inquieto.
No dia seguinte, entreguei-lhe uma folha de papel sulfite impressa, um contrato de locação temporária. Simples, direto, sem firulas jurídicas. R$ 300 mensais, pagos todo dia 5. Prazo de 3 meses, renovável mediante acordo. Direito a um quarto individual, uso compartilhado do banheiro e da cozinha. E, no final, em negrito, a cláusula que eu mesma tinha redigido com esmero. Cláusula especial: o respeito mútuo e a manutenção da dignidade da proprietária são condições inegociáveis para a vigência deste contrato. Qualquer ato de desrespeito, humilhação ou ingratidão implicará na rescisão imediata do mesmo, sem direito a recurso. Ela leu cada palavra, os lábios tremendo. Assinou. Com a mão estável e o orgulho engolido a seco, junto com as lágrimas que ela bravamente tentava conter. Começou lavando roupa para uma vizinha que eu tinha indicado. Depois, com um pouco dinheiro, comprou ingredientes e passou a vender marmitas no ponto de ônibus. Redescobriu o que era acordar antes do sol, sentir o cheiro da cebola refogando às 5 da manhã, lutar para fazer o arroz render com a água contada, porque o botijão de gás estava nas últimas. Aprendeu o que era contar moedas para comprar 1 litro de leite para o filho. Sentiu na pele o que era tomar um banho gelado em pleno inverno porque a resistência do chuveiro tinha queimado e não havia dinheiro para consertar. E a cada mês, pontualmente no dia 5, ela batia a porta do meu quarto com um envelope pardo na mão. O aluguel, mãe. Eu pegava o dinheiro, contava as notas surradas na frente dela, sem dizer uma palavra, sem oferecer um sorriso, sem qualquer gesto de amenidade. Ela me olhava, os olhos suplicando por uma migalha de conversa, um aceno de aprovação, qualquer coisa. Mas eu permanecia uma fortaleza de silêncio. Não era apenas frieza. Era a convicção de que a lição ainda não estava completa. Ela estava pagando com dinheiro, sim. Mas a dívida do coração, essa ainda estava em aberto. O menino, Rafael, era um bálsamo inesperado. A cada dia, ele se aproximava mais, como um girassol buscando o sol. Vó Marta, ele me chamava, a voz fininha e tímida, os olhos grandes e curiosos. Oferecia-me seus desenhos coloridos, um pedaço de pão que tinha guardado do lanche, uma florzinha arrancada do mato no quintal. Ele era a pureza encarnada, um anjo sem culpa do sangue que corria em suas veias. Era por ele, e somente por ele, que eu ainda suportava a presença de Bianca sob meu teto. Uma noite, um choro abafado, quase animal, escapou do quarto dos fundos. Aproximei-me sorrateiramente, o coração estranhamente apertado. Pela fresta da porta, vi Bianca sentada no chão frio, o corpo sacudindo em soluços desesperados, o filho dormindo alheio na cama modesta. Aos seus pés, contas espalhadas, luz, gás, a lista do mercado. E, na carteira aberta, apenas algumas notas de pequeno valor. Pela primeira vez em muito tempo, uma agulha de compaixão me picou. Mas eu me mantive firme. Recuei para meu quarto, fechei minha porta. Era parte do processo dela. Parte da ferida que ela mesma tinha aberto com aquelas palavras que ecoavam em minha mente como um disco arranhado. Fracassada, nunca conquistou nada. No mês seguinte, o pagamento atrasou 2 dias. No outro, ela só conseguiu juntar metade do valor, os olhos fundos de quem não dormia à noites. E foi no 3º mês que o inevitável aconteceu. Era uma sexta-feira, o sol da tarde pintando a varanda de tons dourados. Eu tomava meu café, amargo como minhas lembranças, quando ela se aproximou, o envelope vazio nas mãos trêmulas. Mãe, eu não consegui. Juro que tentei de tudo. Peguei mais roupa para lavar, vendi marmita até de noite, mas não deu. Estou desesperada. A dona da pensão onde o Eduardo me deixou me cobrou uma dívida antiga. Olhei para ela. Os cabelos, antes orgulhosamente exibidos, agora estavam presos com uma presilha quebrada. A camiseta, desbotada e puída. O chinelo de dedo, com um dos lados arrebentado. Ela era a imagem da derrota. E por que você está me dizendo isso, Bianca? Porque eu não sei mais o que fazer. Não tenho mais a quem recorrer. Então, como inquilina inadimplente, você deve imaginar o que acontece, não é? As regras são claras. Seus olhos se encheram d'água, grandes e suplicantes. A senhora vai me mandar embora? Com o Rafa? Pra rua?
Vou te dar, Bianca, exatamente o mesmo tratamento que você me dispensou. Você me expulsou da sua vida, do seu convívio, quando eu mais precisei de um aceno, de um lugar à sua mesa. Quando tudo que eu queria era um pouco do seu respeito. Ela caiu de joelhos no chão da varanda, o corpo tremendo como vara verde. Mãe, por favor, me perdoa. Eu fui horrível com a senhora. Fui uma ingrata, uma tola, uma criança mimada e arrogante. Eu achava que o status, o dinheiro, a aceitação daquele bando de gente vazia era mais importante que o caráter, que o amor que a senhora me deu. Eu queria ser aceita, queria me encaixar num mundo que não era meu. E eu destruí tudo. Eu humilhei a única pessoa que me deu tudo sem pedir nada em troca. E hoje eu só tenho a senhora. Me perdoa, mãe, por tudo. Respirei fundo, o ar pesado da tarde. O cheiro das minhas roseiras parecia zombar da acidez daquele momento. Não, Bianca. Eu não te perdoo. Ela soluçou alto, um som que rasgou o silêncio do quintal. Rafael, atraído pelo barulho, apareceu na porta, os olhinhos assustados. Eu só queria ser alguém importante. E você foi. Você se tornou alguém muito importante na minha vida. Você foi quem me ensinou, da forma mais dolorosa possível, exatamente o tipo de pessoa que eu nunca deveria ser. E o tipo de mãe que eu, aparentemente, não soube ser para evitar criar alguém como você. Ela baixou a cabeça, os cabelos caindo sobre o rosto molhado de lágrimas. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo. O silêncio entre nós era um abismo. Levantei-me, entrei em casa e retornei com outra folha de papel. Aqui está. Um novo contrato. Ela ergueu os olhos, a confusão e um medo renovado neles. Novo contrato? Você vai continuar aqui. Mas não mais como inquilina. Agora, será como diarista. Limpará esta casa 3 vezes por semana. Cuidará da horta, que está precisando de mãos mais jovens. Me ajudará com as compras e com o Rafael quando eu precisar. Seu pagamento será o teto sobre sua cabeça e a comida na mesa. Enquanto cumprir suas obrigações com respeito e diligência, você fica. Se houver qualquer desrespeito, qualquer deslize que me lembre a antiga Bianca, você sai no mesmo instante. Entendido? Ela pegou a folha como se fosse uma relíquia sagrada, abraçando-a contra o peito. As lágrimas ainda corriam, mas havia algo diferente em seu olhar. Obrigada, mãe. Obrigada. Eu vou ser diferente. Eu prometo à senhora. Vou te mostrar. Não me prometa nada, Bianca. Promessas são palavras ao vento. Apenas cumpra. Todos os dias. Nos dias, semanas e meses que se seguiram, ela se lançou ao trabalho com uma dedicação que eu não via desde que era uma menina tentando me agradar com um desenho. Cuidava da casa como se fosse um templo. Plantou tomates e manjericão na horta. Limpava cada canto com um esmero que espelhava o meu de antigamente. Cozinhava, e o tempero, antes desconhecido para ela, começava a se assemelhar ao meu. Aprendeu, finalmente, a ser mãe de verdade, não apenas uma figura presente. Dava banho em Rafael com uma paciência e um carinho que me surpreendiam, contava histórias, levava-o e buscava-o na escolinha do bairro de mãos dadas, os dois tagarelando. Mas a mudança mais significativa era interna, e transparecia. Parou de se esconder atrás de fachadas. Começou a sair sem maquiagem, sem a necessidade de aprovação alheia, sem desculpas, sem mentiras. A antiga Bianca, a da faculdade, parecia uma miragem distante. Um dia, ela voltou da rua com uma blusa simples, de algodão estampado. Comprei num bazar, mãe. Estava baratinha. Pensei que a senhora ia gostar da cor. Era uma blusa comum. Mas o gesto era um pequeno broto de esperança num solo árido. Dizia, eu me lembro de você. Eu vejo você agora. Outra noite, ela me chamou para jantar. Preparar arroz soltinho, carne moída com batatas e uma torta de liquidificador, daquelas que eu fazia quando ela era criança e o dinheiro era ainda mais curto. Sentamos à mesa, nós três. Fiz do jeito que a senhora fazia. Tentei lembrar, ela disse, a voz baixa, os olhos fixos no prato.
Está quase lá, respondi, e um vestígio de sorriso, o primeiro em muito tempo direcionado a ela, talvez tenha escapado dos meus lábios. E, pela primeira vez em anos incontáveis, jantamos como uma família. Silenciosas, cansadas da lida diária, mas reais. Conectadas por algo mais profundo que o sangue, talvez pela dor compartilhada e pela lenta reconstrução. Eu não falei em perdão. E ela não ousou pedir novamente. Porque agora, pela primeira vez, ela estava começando a entender a verdadeira extensão da palavra consequência. Não com a mente, mas com a alma. Os meses se transformaram em estações. Bianca permaneceu, cumprindo o acordo à risca. Não forçava conversas, não buscava minha aprovação com súplicas veladas. E isso era bom. Ela parecia ter compreendido que o laço original, intocado, de mãe e filha havia sido irremediavelmente rompido. O que restava era essa nova dinâmica, frágil e construída sobre as cinzas do passado. E, por incrível que pareça, eu estava começando a encontrar uma paz amarga nisso. Ela se tornou parte da rotina da casa, não como filha pródiga, mas como alguém que presta um serviço em troca de abrigo. Sentava-se à mesa quando eu a chamava. Lavava a louça antes que eu precisasse pedir. Dormia no quarto dos fundos, acordava com o sol, varria a calçada. Era assim. E eu observava. Porque enquanto ela esfregava meu chão, eu sentia como se estivesse, simbolicamente, lavando minha própria alma das mágoas. Enquanto ela limpava o banheiro, era como se a arrogância que um dia me atingiu como um golpe estivesse sendo esfregada dali. Enquanto ela cozinhava para o filho, usando o mesmo tempero simples que um dia tinha desprezado, ela provava, literalmente, da sua própria receita, a de quem teve que aprender com a vida as lições que recusou da mãe. Certa vez, recebi a visita de uma prima distante, daquelas que só aparecem em velórios ou casamentos. Sentamos na varanda, o café fumegando nas xícaras, a conversa fluindo sobre os percalços da vida. Quando Bianca passou por nós, um balde numa mão, os cabelos presos num lenço, a prima cochichou, os olhos arregalados. Aquela é a Bianca? Sua filha? É ela mesma, prima. Nossa! Parece outra pessoa. Mudou tanto. E vocês? Se acertaram. O coração de mãe sempre perdoa, não é? Olhei para minha prima, depois para as minhas mãos, que tanto trabalharam. Respondi com a calma de um rio profundo. Não, prima. Não nos acertamos da forma que você imagina. Mas agora ela paga, dia após dia, tudo o que me deve. Em trabalho, em silêncio, e o mais importante, em respeito. Minha prima riu, um riso nervoso, surpreso. Você é dura, Marta. Coração de pedra. Eu sou justa, prima. A vida me ensinou a ser. Porque era essa a verdade. Gente que te derruba com um empurrão e some na poeira, sem sequer olhar para trás para ver se você quebrou um osso, não merece um tapinha nas costas e um tudo bem quando a vida lhes dá uma rasteira. Merece sentir o peso do próprio corpo no chão duro. E Bianca estava sentindo. Com cada marmita que tinha entregado sob sol forte, cada panela que tinha areado até brilhar, cada noite mal dormida preocupada com as contas do filho. Numa tarde preguiçosa de domingo, via sentada sob a mangueira no quintal, Rafael aninhado em seu colo, enquanto ela lhe contava uma história com gestos e vozes engraçadas. Ela usava uma camiseta velha minha, desbotada pelo tempo e pelo sabão. O menino gargalhava, um som puro e cristalino que enchia o ar. E ela sorria, um sorriso genuíno, cansado, mas real. Foi ali, naquele instante fugaz, que percebi, ela estava criando o filho com os valores da mulher que tanto rejeitara. Com meus métodos. Com minha simplicidade. Mas, ao contrário do que muitos esperariam, essa cena não derreteu as geleiras do meu coração. Não senti um impulso de correr e abraçá-los, de declarar um armistício e fingir que todas as feridas estavam cicatrizadas. Apenas balancei a cabeça, um reconhecimento silencioso da ironia da vida, e entrei. Sabendo que, um dia, talvez ela compreendesse plenamente que nem todo erro tem volta completa. Que existem cicatrizes que a gente aprende a cobrir com o tempo, mas que nunca deixam de existir. No final daquele ano, Bianca conseguiu um emprego fixo. Auxiliar de serviços gerais numa escola do bairro. Salário mínimo, mas era dela, conquistado com seu novo esforço.
Entregou-me o aviso prévio de sua estadia, os olhos baixos, a voz embargada. Consegui, mãe. Um emprego de carteira assinada. E aluguei um lugarzinho. Um cômodo só, bem simples, mas é nosso. A senhora pode ficar com o quarto dos fundos de volta. Assenti com a cabeça, sem expressar surpresa ou alegria. E o Rafael? Vai comigo, claro. Mas, se a senhora quiser vê-lo, às vezes, ele gosta tanto daqui. Quando ele quiser vir, as portas estarão abertas para ele. Ela esperou, talvez por mais alguma palavra, um gesto, um conselho. Mas eu apenas me levantei, fui até a velha estante onde guardava documentos importantes e retirei de uma pasta um último papel. Isto é para você, Bianca. Ela pegou, os olhos interrogativos. O que é, mãe? O contrato de prestação de serviços. Finalizado. Sem nenhuma dívida pendente. Você quitou sua obrigação com trabalho, com respeito e, principalmente, com o silêncio que me permitiu curar em paz. Ela segurou o papel com as duas mãos, como se pesasse uma tonelada. As lágrimas escorreram silenciosas por seu rosto. Obrigada, mãe. Por tudo. Não precisa agradecer. Agradeça a si mesma por ter aprendido alguma coisa. Apenas leve com você cada lição que esta casa te ensinou. E, se realmente quiser me mostrar alguma gratidão, ensine ao seu filho, desde cedo, que mãe não é vitrine para exibir aos outros, nem degrau para subir na vida. Mãe é chão. É a base sólida onde a gente firma os pés para não cair. E chão, a gente pisa com respeito. Ela engoliu em seco, as palavras cravando fundo. Eu vou, mãe. Eu vou ensinar. No dia em que ela partiu, não houve abraços de despedida. Nem lágrimas derramadas, ao menos não da minha parte. Ela juntou suas poucas coisas, o filho pela mão, e saiu com passos firmes, a cabeça erguida, sem olhar para trás. E eu fiquei na porta, observando sua silhueta diminuir na rua. Sem dor lancinante. Sem uma saudade que me oprimisse. Sem culpa. Apenas um vazio sereno, o eco de uma tempestade que finalmente tinha passado. Alguns, se soubessem de toda a história, diriam que fui cruel, desalmada. Outros, que eu deveria ter perdoado, acolhido incondicionalmente, feito como toda mãe faz. Mas esses alguns não viram a Marta de vestido simples, o cabelo preso num coque improvisado, segurando um tabuleiro de bolo de fubá com as mãos trêmulas, enquanto ouvia da própria filha, seu bem mais precioso, que era um fracasso. Ninguém viu a Marta dormir num colchão fino no chão frio de uma casa de favor, o estômago roncando, enquanto vendia marmitas na esquina para que a filha pudesse ostentar vaidade e um diploma que, no fim, não lhe tinha ensinado o essencial. Ninguém viu os olhos da Marta no dia em que ela compreendeu, com uma clareza brutal, que amor de mãe, por mais infinito que seja, não compra caráter de filha, nem garante um lugar de honra em sua vida. Então, não. Eu não fui cruel. Eu fui justa. Comigo mesma. Com a vida que me foi dada. Hoje, minha casa continua limpa, silenciosa. O quarto dos fundos tem cortinas novas, de um tecido florido que eu mesma escolhi. A horta voltou a florescer com meus cuidados. E Rafael, meu neto, me visita aos domingos. Ele entra correndo, me chama de avó Marta, com um entusiasmo que ilumina meus dias, me entrega uma florzinha amassada, roubada do quintal da escola, e pede bolo de fubá com café, do jeito que só a senhora sabe fazer. Bianca? Às vezes nos cruzamos na fila do supermercado ou na padaria do bairro. Ela desvia o olhar, um misto de vergonha e respeito tardio. E eu? Eu apenas sorrio. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Porque agora ela sabe. Agora, ela finalmente entendeu. E num desses domingos, quando Rafael, com a inocência de seus 6 anos, me perguntou por que a mãe dele às vezes chorava baixinho de noite, quando achava que ele estava dormindo, eu apenas afaguei seus cabelos e respondi, olhando para o horizonte. Porque ela aprendeu, meu anjo, que a maior dignidade que uma pessoa pode ter é não depender de ninguém para se sentir inteira. E, às vezes, o preço dessa lição é exatamente o que se paga no final da jornada. Com juros e correção monetária da alma. Gostou da história de hoje?
Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.